Fala galera, tudo bem com vocês, gente? Eu sou Malu e este é o canal Motivação Fitness. E o vídeo de hoje é pra lá de especial, porque eu vou contar tudo sobre um sonho que eu realizei recentemente. Então já se inscreve aí no canal se não é inscrito, deixa o seu like e agora vem saber tudo sobre o sonho que eu realizei no dia 20 de agosto. Vem! Então você deve estar se perguntando, Malu, que sonho é esse que você realizou? Bom, gente, é o seguinte, desde muito pequena eu tenho um certo problema, né, na minha aparência, aqui no meu rosto, que me incomodava muito, que são as olheiras. Só que não é só olheira, porque essa cirurgia que eu fiz também não é para corrigir olheira. Mas o que me incomodava muito eram as bolsas de gorduras. Sim, nós temos gordura aqui no rosto que não tem como treinar, ir lá pra academia e retirar essa gordura. Então, vamos fazer uma dieta, né, de cortar o carboidrato e eliminar a bolsa de gordura ali da face. Não tem. É genético, né? Muitas pessoas têm, outras não. Eu herdei da parte do meu pai, a minha mãe não tem, aparente. Por exemplo, a pessoa pode ter ali a bolsa de gordura, mas não está tão aparente. Mas o meu pai tinha bem aparente a bolsinha de gordura e eu herdei isso, então eu tinha aqui as bolsinhas de gordura. Principalmente quando eu me esforçava bastante, eu não dormia, ficava cansada, elas inchavam. E daí aquilo dá um aspecto assim, de cansaço, de rosto cansado, nem maquiagem resolvia. Então nas fotos também ficava aquela coisinha assim, é uma coisa que me incomodava demais. Então sempre foi o meu sonho em fazer a cirurgia de blefaroplastia. Mas antes de eu continuar, entenda bem. Mas antes de eu continuar, entenda o que é a cirurgia de blefaroplastia aí com o Dr. José Luiz Júnior. Errou! Mas antes de eu continuar, entenda o que é a cirurgia de Mas antes de eu continuar, entenda o que é uma cirurgia de blefaroplastia com o Dr. José Luiz Pires Júnior. Ouve aí. Olá, eu sou José otorrino, operei recentemente a Maria Luísa Okoinski, não sei se vocês já ouviram falar, pessoa muito querida, e ela pediu para eu falar um pouquinho para vocês sobre a blefaroplastia. Blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Pode ser uma blefaroplastia superior, da pálpebra superior, ou a blefaroplastia inferior, que é das pálpebras inferiores. Para fazer uma cirurgia dessa, então você precisa procurar um cirurgião que tenha formação nessa área. Geralmente vai ser um oftalmologista, ou um otorrino, laringologista, ou um cirurgião plástico, mas que tem experiência nessa cirurgia específica. Quem pode fazer essa cirurgia? De paciente, né? Estou falando, depende de uma avaliação rápida que a gente faz no consultório para ver a elasticidade da pele. É muito comum as pessoas que não têm uma boa elasticidade na pálpebra inferior, principalmente, ficarem com problemas, né? Com sequelas da cirurgia. Então precisa ser feito uma boa avaliação pré-operatória. Não depende muito da idade, depende mais da elasticidade da pele na região. Olha, eu tinha um professor, já falecido, infelizmente, o Dr. Perboar Sampaio, e ele dizia que era o tipo de cirurgia que todo mundo um dia vai ter a indicação. Então, é quando começa a sobrar um pouquinho na pálpebra superior, é quando você tem muita sobra na pálpebra inferior, existe indicação para essa cirurgia. Existem casos em que acontece a blefarocalásia, que é quando cai tanto que começa a não deixar a pessoa enxergar. E, claro, é uma indicação absoluta de fazer a cirurgia. Algumas pessoas precisam retirar essas bolsas de gordura. A gente tem
2 bolsas de gordura na pálpebra superior e 3 na inferior. Então, durante a cirurgia, até a gente avalia a quantidade que deve ser tirada. Não se pode exagerar, porque senão a pessoa, quando ficar mais velha, e sempre, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde gordura, aí a pessoa vai ficar com o olho muito encovado. Então, desde já, a gente tem que pensar em envelhecer bem, né? Não existe cirurgia que não tem risco. Se algum médico falar para você, não tem risco nesse procedimento, saia correndo desse consultório, porque isso não existe. Mas, claro, tudo que a gente faz tem um risco que tem que ser um risco controlado. Então, viajar de avião tem risco. Sair daqui de carro e ir para sua casa, sair do hospital e ir para casa, tem risco, mas é um risco que vale a pena correr. Aí na cirurgia é a mesma coisa, a gente vai pesar se o teu risco vale a pena para você ou não. Não tem limite de idade. É claro que pessoas bem jovens geralmente não precisam dessa cirurgia, né? É mais com uma certa flacidez que as pessoas mais experientes, como eu, é que vão tendo, né? Essa flacidez, então aí elas têm mais indicação de fazer isso. Mas desde que a pessoa mantenha bem essa elasticidade da pele, ela pode fazer com qualquer idade. Varia, mas o tempo fica ali entre 7 a 10 dias. Normalmente, com 5 dias, a gente já tira os pontos, né? Mas pede ainda alguma cautela, porque isso ainda é o processo que vai acontecendo. Mas toda cirurgia, como a gente mexe nos tecidos internos, então fica muito inchado, é o que a gente chama de edema, né? E também sempre tem um pouquinho de sangue, então faz o que a gente chama de hematoma, aquele sangue que fica retido ali. E isso demora um tempo para ser reabsorvido, né? Demora às vezes até um mês. Mas geralmente uns 15 dias já desapareceu tudo. Então, com a explicação do doutor, ficou melhor saber o que é a cirurgia que eu fiz, né? Decidido, então, fazer a cirurgia, eu comecei a me preparar financeiramente e psicologicamente. Fiquei preparada psicologicamente? Não. Emocionalmente e também me preparando com exames, com consulta pré-anestésica e também conseguir aí um acompanhante para entrar comigo no hospital e sair, porque sozinho eles não permitem. Então você tem que ter um acompanhante que fique com você lá na entrada e também na hora de você sair do hospital. Feita toda a preparação, eu aguardei aí uns 2 meses até a data que eu decidi, que foi dia 20 de agosto de 2024, às 9 horas da manhã, no Hospital Otorrinos de Curitiba, acompanhada da minha irmã, que me ajudou muito, me deu muita força. E esses 2 meses, gente, foi fácil. Eu contava os dias, aí eu estava muito feliz que eu ia fazer a cirurgia, mas confesso que quando foi chegando o dia, foi dando aquele frio na barriga, de pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? De pensar assim, que as pessoas talvez poderiam falar, por que você foi mexendo que estava quieto? Então vinha, eu como uma pessoa ansiosa, vinha aquele pensamento, será que eu estou mexendo no que está quieto? Será que é tão necessário mesmo eu fazer essa cirurgia? Então chegou o grande dia 20, o dia da minha cirurgia. Eu confesso que na noite anterior, eu fui escovar os dentes e ficava pensando, gente, amanhã que o meu sonho vai ser realizado. Mas ao mesmo tempo que eu queria muito, eu ficava muito preocupada se ia ou não dar certo. Porque afinal de contas, você está mexendo com o teu rosto. Então isso mexe muito com você. Mas enfim, acordei no dia seguinte, a minha irmã me levou até lá, fui quieta no carro porque estava um misto de sentimentos. Eu nunca havia feito uma cirurgia. Quando eu entrei, então, cheguei lá no hospital, fomos até o quarto, tirei toda a roupa, coloquei a camisolinha para entrar no centro cirúrgico, né? Você precisa estar despido, só com a roupinha do hospital. E fiquei sentadinha na cama, aguardando o horário. Chegamos lá umas 8h30, a cirurgia ia começar às 9h, daí de repente a enfermeira bate na porta e fala, vamos lá? Gente, confesso que deu um frio na barriga.
Fui sentadinha numa cadeira de rodas, até achei estranho. A minha irmã falou, não, esse é o procedimento mesmo, não importa, não é se você tá doente, se você não pode se locomover, não, o procedimento é esse. Você vai pro centro cirúrgico numa cadeira de rodas. E para mim foi a primeira experiência, assim, na vida. Entramos no elevador, descemos lá pro andar do centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, fui muito bem recebida pela equipe do Dr. José Luiz, me receberam com muita alegria. O doutor já sabia, porque nas consultas eu já havia contado para ele que eu sou ansiosa, que eu tenho ansiedade. Então ele me recebeu já brincando comigo, a equipe toda brincando. Aí eu lembro que eu sentei na cama, né, lá na maca do centro cirúrgico, eles me cobriram com um cobertorzinho, e daí a médica anestesiologista falou para mim, tá, agora você vai receber uma picadinha. Depois daquela picadinha, pá, apaguei. E então, apaguei para fazer cirurgia. Mas, gente, num dado momento, eu acordei. Sim, eu acordei no meio da minha cirurgia. E eu lembro que eu falei pro médico, tá doendo. E depois eu perguntei para ele. E ele falou que de fato eu acordei. Ele me explicou o porquê. Gente, eu fiz a minha cirurgia, então veja aqui, eu tenho pontos aqui e aqui, né? Por quê? Porque foi cortado aqui embaixo dos cílios e aqui assim do ladinho, foi retirada essa pele para pinçar a bolsa de gordura, né? Ele me explicou assim, que você pinça ali a bolsa de gordura e corta. Essa é muito profundo ali para cortar. Então ele falou que geralmente daí às vezes não pega anestesia. Então eu acredito que quando ele falou pra mim, depois que eu falei que tava doendo, eu lembro que ele falou, só mais uma picadinha. Eu acredito que essa picadinha foi um pouquinho mais de anestesia. E aí eu apaguei novamente. Então eu entrei às 9. Quando era 12h45, eu já estava acordada indo para o quarto. Mas o doutor falou que eu acordei, mas que eu me comportei. Então ele me parabenizou, porque ele disse que eu fui bem comportada durante a cirurgia. No quarto, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meus olhos para ver se eu não estava cega. Sim, porque eu li, isso que não é bom ficar lendo muita coisa na internet, né? Porque eu li que é raro, mas pode acontecer, de prejudicar a córnea e de prejudicar não sei o que pode cegar, enfim. Primeira coisa que eu fiz foi abrir os meus olhos e olhar para ver se eu não estava cega. A minha irmã me falou que eu acordei e dormi várias vezes. Então ela ficava assim, olhando para ver se eu estava respirando, né? Enquanto conversava com a minha mãe, que a minha mãe também estava muito preocupada comigo. E enfim, né, eu estava com fome, já era a hora passada da hora do almoço. Me trouxeram uma refeição lá, gente, uma sopa com frango. Eu não suporto canja, eu não suporto frango na sopa. Mas aquela sopinha, que é do @manjerona aí, gente, deliciosa. Tava muito boa aquela sopinha mesmo. Então eu comi assim, querendo mais, confesso. Então, depois do almoço, porque meu almoço foi meio tarde, né? Porque eu já cheguei tarde no quarto. Me trouxeram também um lanchinho da tarde, delicioso, também aí do @manjerona. Gente, que comida deliciosa. Tudo que eles fazem, gente, é muito gostoso. Então, eu comi meu lanchinho. E aí, o que a minha irmã fez? A minha irmã tirou uma foto minha. Porque até então, eu não tinha visto como eu estava. E a minha irmã tirou uma foto e me mostrou. Quando eu me vi na foto, eu procurei não me arrepender. Porque nesses casos, o arrependimento é um sentimento meio negativo, né? Porque você já fez. Então, se você se arrepender, você não vai estar com uma coisa positiva ali, né? Então, isso que eu pensava. Eu não posso me arrepender, eu só posso pensar que vai ficar bom. Mas eu fiquei chocada do tamanho que estava o meu rosto, os meus olhos, um hematoma no globo ocular. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz com o meu rosto? Era esse o meu pensamento, quando eu vi a foto. E aí eu tava sem cílio, porque na noite anterior, eu confesso, que eu gosto de fazer o cíliozinho assim, com aspecto de boneca. Eu ficava olhando no espelho, na noite anterior, a cirurgia, e pensava, será que vai tirar meus cílios? Será que eu vou estragar meus cílios? Será que vai acontecer alguma coisa com meus cílios? Porque eu sabia que o corte ia ser ali, né? E quando eu vi a foto, que os pontos estavam dados ali, e sério, meus cílios desapareceram. Eu fiquei pensando, cadê meus cílios? Será que os meus cílios vão crescer? Eu sentia o meu rosto pesado. Eu não sentia dor,
não tinha dor, mas eu sentia um incômodo, né? Um incômodo porque estava inchado, um incômodo com os pontos, um incômodo psicológico em pensar o que eu fiz com os meus olhos. Porque, gente, eu vi os meus olhos na foto e eles ficaram todo caídos. E eu costumo ter o meu olho puxadinho, né? Então, quando eu vi os meus olhos caídos, eu falei, Deus, o que eu fiz com os meus olhos? Mas já não havia mais espaço para arrependimento e sim para a fé de que tudo ia se encaminhar para um final feliz, né? A minha tão desejada cirurgia de blefaroplastia. Então eu saí de lá do hospital acompanhada da minha irmã, que é bióloga e técnica de enfermagem, que foi essencial aí para mim, para os meus cuidados em casa, porque eu saí de lá do hospital com uma lista de cuidados, né? Antibiótico, analgésico, colírio, pomada, repouso, Malu, sim. Uma semana em repouso total, sem poder treinar, e depois 20 dias treinando fofo. E eu que sou fitness, foi bem complicado. Mas retornando aí nos medicamentos, né? Eu tenho aqui a notinha da farmácia. No final do vídeo eu vou contar para vocês o valor da cirurgia lá no final, então fica aí, aguarda, já dá o seu like aí, se inscreve no canal, mas no final eu conto o valor da cirurgia. E, pessoal, aqui eu tenho o valor que deu os medicamentos que eu precisei usar, né? Então, eu usei ali uma Lacrima Plus, né? Que é um colírio de R$ 31,06. É um gel oftalmológico aí da Bausch Lomb, 52,18, que a minha irmã que passava. Tinha que abrir, passar ali dentro. E quando eu fechava os olhos para dormir, a gente colava os meus olhos, tanto que eu acordava à noite com os olhos colados. E aí de manhã, tipo, eu ia abrindo devagar, assim, ficava meio colado, me abrindo. Mas depois eu fui ler a bula e é para estimular aí a glândula lacrimal, né? Então era para isso. E a dipirona, peguei R$19,99. O antibiótico, né, cefalexina, R$ 56,97, né? E aqui na minha... Sabe, a Lisa tem algum momento, sim, eu comprei um chicletinho lá, porque eu sou chicleteira. Enfim, no total, a minha nota, pessoal, deu R$250, né? Então, o valor que eu gastei em remédio, mas foi só isso também. E o analgésico, na verdade, eu nem usei. Eu não tomei remédio para dor, porque eu não senti dor no pós. Eu senti, sim, muito incômodo, rosto pesado, mas dor, eu não senti nenhuma dor. Dorzinha, assim, até hoje, nos pontos, por exemplo, de pegar, eles ainda estão meio doloridos, dorzinha. Mas dor, de ficar com dor, ter que tomar remédio, não. Para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou resumir aí o meu repouso e as minhas idas e vindas do hospital. Então, no dia seguinte eu percebi uma coisinha meio estranha, um pontinho branco, e eu fiquei bem preocupada, mandei a foto pro doutor. O doutor perguntou se eu poderia ir lá naquele dia, a minha irmã falou, bora. Aí ela me levou lá, ele viu, verificou, não era nada. E então ele marcou pro dia 23 a retirada de alguns pontos. Veja, fiz no dia 20, já com 3 dias ele ia retirar, não todos, mas alguns pontos. Chegou dia 23, sexta-feira, fui. Gente, coitada da minha irmã. Quase quebrei as mãos dela para tirar o ponto. Gente, é uma área muito sensível. Enfim, teve um momento que eu pedi um tempo pro doutor, porque eu não tava suportando, porque meio que arde, assim, é muito sensível essa parte. Então ele retirou alguns pontinhos daqui. Então eu estava com os pontos aqui ao lado ainda, ele tirou alguns aqui. E eu lembro que eu pedi um tempo para ele. Fiquei forte ali, mas eu chorei. Gente, eu chorei de lágrima, né? Quietinha assim, mas chorei. E naquele momento eu vi que eu tinha lágrima, né? Porque até então eu ficava pensando, gente, será que eu tenho lágrima ainda? Será que eu tenho cílio? Ou não vou ter cílio, não vou ter lágrimas? Mas enfim, o cílio eu ainda estava pensando. E quase, gente, quase que eu ficava com isso na cabeça. Vou perguntar pro doutor, meu cílio vai crescer? Mas eu pensei, não. Ele vai pensar que, ai, que menina boba, gente, vai estar se preocupando com o cílio agora.
Então não perguntei, mas quase. E enfim, a lágrima, daí eu vi que eu respirei até aliviada porque eu tinha lágrima. Mas o doutor, muito bonzinho, esperou e falou que me entendia, me deu os parabéns, porque eu estava mais uma vez me comportando muito bem diante da minha recuperação aí da minha tão sonhada cirurgia de blefaroplastia. Então ele marcou uma nova retirada, e veja, isso era a sexta, ele marcou uma nova retirada do restinho dos pontos na segunda. Eu, como uma boa ansiosa que sou, comecei a trabalhar na minha cabeça para não ficar pensando nisso. Por quê, gente? Porque eu já sabia a dor que era, né? Antes eu não sabia. Então eu cheguei lá para tirar os pontos. Daí quando você sabe, você conhece a dor, você começa a tentar se preparar, né? Porque você vai passar por aquela dor novamente. E coitada das mãos da minha irmã, né? Que mais uma vez quase quebrei a mão dela. Enfim, chegou segunda-feira, mais uma vez a minha irmã se disponibilizou em ir até lá comigo. Minha irmã, gente, foi essencial nesse processo da minha cirurgia, porque ela ficou comigo o tempo todo. Mais uma vez, né, foi lá, segurei as mãos dela, foi retirado o restante dos pontos, mas sobraram ainda os pontos das laterais que ainda não estavam no momento certo para retirar. Aí eu conversei com o doutor, perguntei sobre treinar, né, sobre eu voltar a treinar, e ele falou que no momento não, e que era só para eu fazer, por exemplo, uma bicicleta ergométrica, né, que eu tenho a minha bike spinning, então de leve, que eu poderia me exercitar sem me esforçar muito. Então é isso que eu comecei a fazer em casa daí, de leve, né, fazer um cardiozinho aí, uma bicicleta. Mas estava bem preocupada em perder meu shape, confesso. Pessoal, então agora eu vou deixar vocês com uma sequência de videozinhos que eu fiz do acompanhamento. Eu fiz com o celular, né, estava mais fácil de fazer, para acompanhar aí o processo de recuperação da minha tão sonhada cirurgia de blefaroplastia. Então ficou mais fácil, né? Toda vez que eu estava indo, eu só ligava o celular para mostrar para vocês. Eu tive essa preocupação para mostrar para vocês como foi a minha experiência, pessoal. Não que vai ser a mesma coisa com você, mas a minha experiência, para você ter uma noção de quanto tempo, né, que demora uma recuperação de blefaroplastia inferior, porque eu não sabia se demoraria 5 dias, 15 dias, os hematomas no rosto, como que ficavam, enfim, se o cílio crescia ou não. Então fica aí com essa sequência de videozinhos que eu fiz especialmente para mostrar para vocês a minha experiência, e eu logo volto aí falando de quanto foi, né, do valor da cirurgia, e para dar as minhas considerações finais. Então, já eu volto. Resolvi tirar os pontos, então amanhã vai fazer uma semana e tá assim, ó. Ainda tá roxinho, ainda tô com hematoma ali, mas tô fazendo gelo e tá dentro dos conformes, né? Então hoje faz 6 dias que eu fiz a blefaro e tá assim, tava bem roxo, agora tá amarelado, e é assim que acontece. O vermelho no olho tá bem menos hematoma, e logo vai estar 100%. Mas é isso. Look at me sometimes like all you want to do is run. Os pontos aqui. Eu não tinha visto que ainda tem pontinho aqui pra tirar. Dói. Não vou mentir pra vocês que dói pra tirar os pontos. Tem que manter o olho aberto e eu chorei. Chorei. Ainda bem que a minha irmã tava lá, quase quebrei a mão dela. Mas é isso, queria mostrar pra vocês que é assim, em breve vai estar 100%. Tô me chamando de doida, então. Mas quando algo te incomoda, você tem que mudar. Tá frio em Curitiba, ainda bem, né? Porque diz que fazer esses procedimentos no inverno é bem melhor. Mesmo porque eu vou ter que evitar, por exemplo, praia por 6 meses. Então tem que evitar bastante o sol pra não manchar e tudo mais. Passar protetor. Mas enfim, hoje faz exatamente uma semana. Gente, eu tô descansando bastante. Eu tô tipo um come-dorme, assim. Porque, por exemplo, quando o antibiótico tava agindo, eu queria que ele agisse no meu corpo. Nada melhor do que o descanso. Então hoje faz exatamente uma semana da cirurgia.
Ontem eu tirei o restante dos pontinhos aqui. E agora falta aqui, que eu vou tirar na sexta-feira agora. Hoje é terça, na sexta-feira eu tiro. O hematoma no olho já está melhorando. E assim, tá já saindo. Diminuiu bastante já o roxo. Eu acabei de pingar colírio e passar o iridoide. E assim, me recuperando. Em breve vai estar sem isso. Então, só para registrar aqui que em uma semana tá assim. Hoje é sexta-feira, dia 30. Eu vou lá para retirar esses pontos aqui. E tá assim. O hematoma já tá quase saindo. Aqui também já ficou bem menos amarelo. Só para mostrar para vocês, né? Que eu fiz a cirurgia dia 20. Hoje faz 10 dias e tá assim. É isso. Vou lá tirar. Espero que não doa. Mas eu tenho a mãozinha da minha irmã pra segurar. Veio a do médico, ele retirou os pontinhos aqui e ele colocou aqui o micropore ainda, porque o pontinho sangrou um pouquinho, né? Então, mas já tá retirado os pontos e ele quer me ver, hoje é sexta, ele quer me ver na segunda-feira de novo. Ele quer acompanhar até ficar 100%. Então, retirado está. E o hematoma ainda ali, mas o doutor falou que tá tudo certinho, que tá ocorrendo tudo como esperado. Já faz 15 dias do procedimento e tá assim. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you know. Hoje faz 20 dias da cirurgia e tá assim, bem pouquinho mexi. Aqui tá demorando um pouquinho mais. A cicatriz tá assim, 20 dias. Hoje faz um mês que eu fiz a cirurgia de blefaroplastia. Só para registrar aqui, hoje é dia 20 de outubro e faz 2 meses que eu fiz a minha cirurgia de blefaroplastia inferior. Já tá assim, 2 meses. A cicatriz aqui, ela ainda tá sensível, ainda dói um pouquinho, assim, na hora que bate pra lavar o rosto, alguma coisa, tem que ter um certo cuidado. Mas hoje faz 2 meses que eu fiz a cirurgia. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam aí da minha experiência com a cirurgia de blefaroplastia? Gente, eu confesso, eu fiquei bem assustada. Eu queria agradecer muito os meus amigos no trabalho, o Juliano, o Jefferson e o Vitor França, porque eles me deram, gente, uma força. Porque eu confesso pra vocês, gente, eu fiquei mal psicologicamente. Mexer com o rosto, fazer uma cirurgia no rosto, gente, você tem que estar muito bem psicologicamente, você tem que estar muito bem emocionalmente, porque eu vou falar pra vocês, mexe. Eu não sabia que ia mexer tanto comigo, porque eu não sabia que era tão invasiva assim. Eu confesso que eu achei que era só fazer um cortezinho e que ia se recuperar super de boa e que não ia ficar tão aparente assim. Eu fiquei bem assustada, porque uma coisa que eu sempre gostei em mim foi os meus olhos meio puxadinhos, né? Eu sempre gostei. E de repente quando eu vi os meus olhos caídos, quando eu me vi sem cílio, quando eu fiquei pensando, Deus, o que eu fiz com o meu rosto? Será que vai voltar ao normal? Os meus amigos sabem, porque eles tiveram que me aguentar e eu cheguei a chorar. Eu mostrava pra eles as fotos, eu mostrava pra eles que tava diferente. Ai, o meu olho tá mais puxado. Então eles me deram a maior força, falaram pra eu ficar calma, que era o processo, que ainda fazia um mês só de cirurgia. Então, pessoal, hoje é dia 15, eu tô gravando esse vídeo pra vocês dia 15 de novembro. Dia 20 vai fazer 3 meses.
Eu tô com o resultado assim, eu tô amando. Além das bolsas de gordura, foi tirado o excesso de pele também que tinha, para você ver aí como que é o antes e depois. Me incomodava bastante o excesso de pele também. Então eu quero dizer para vocês da minha experiência que eu estou muito satisfeita com o resultado. Estou bem mais confiante, bem mais feliz. Foi um processo duro, sim, confesso. Não foi fácil para mim olhar no espelho. Foi bem difícil, mas eu estou bem feliz. E a intenção desse vídeo é mostrar para vocês, como eu estou falando, a minha experiência. Não que para você vai ser idêntico, mas para você ter uma noção de como fica o rosto, de quanto tempo dura os hematomas, né? Quanto tempo, de repente, você vai se planejar. Vai ter um evento e você vai fazer para você saber, ter noção, né? Eu ia trabalhar de óculos escuro, né? Porque tava um hematoma bem grande, então demorou um pouquinho. Então você acompanhou aí nos vídeos com quanto tempo, veja que ficou até amarelado e tudo mais. E você tem que ser bem decidido a encarar. As pessoas olham, o que as pessoas pensam. Você tem que pensar que é o teu sonho. E pensar que você fica feio pra ficar bonito. Muitas vezes é isso, né? A gente acaba ficando feio pra ficar bonito. O importante é você gostar do que tá vendo. Então isso é o mais importante. Não pensa aí no que os outros vão dizer. Você não precisa. Quem sabe que você precisa aí é você. Então, se você não está gostando aí de alguma coisa, mude. Mas mude com responsabilidade. Não vai fazer uma cirurgia de blefaroplastia em qualquer clínica. Você tem que fazer com um médico que é especialista nisso, num centro cirúrgico. Porque toda cirurgia, como o doutor falou, tem risco. Então não vai pagar barato, que barato sai caro. Falando em barato, não paguei barato. A minha cirurgia teve um custo de 8.100, retirando a consulta que eu fiz com a anestesiologista pela Unimed. Então eu tive uma coparticipação aí do plano de saúde, mas no total a cirurgia deu 8.100. Para muita gente esse valor é baixo, é barato. Para mim não foi. Como uma boa brasileira trabalhadora, que tem seus gastos, que tem sua vida fitness, que gasta muito com whey protein, para mim não foi um valor baixo. Então, sinceramente, quando eu fiquei bem assustada, que eu achei que eu não estava gostando do resultado com um mês, então eu pensei, nossa, eu joguei fora os 8.000. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês, calma, se você fizer calma, gente, que não é com um mês que você vai ver aí o resultado, tá? Então eu quero dizer que eu tô bem satisfeita, que eu tô bem feliz. E essa foi a minha experiência com a cirurgia de blefaroplastia. Eu espero muito que eu tenha ajudado a você que tá pensando em fazer, estava em dúvida de quanto tempo é a recuperação, se dói, se não dói. Eu te digo, pra mim o pós não doeu nada, não senti dor alguma. Hoje eu ainda sinto, quando pega assim, pessoal, ainda, claro que a sensibilidade aqui, onde foi dado os pontinhos, eu ainda sinto sensível, ainda vai fazer 3 meses, então ele ainda tem uma sensibilidade. Estou com os meus cílios aqui, né, bem feliz, estão lindinhos meus cílinhos de baixo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece aí de indicar esse vídeo para uma amiga e um amigo que está pensando em fazer a cirurgia de blefaroplastia. Eu deixo a indicação do Dr. José Luiz Pires, o Hospital Otorrinos também, que é excelente. E eu espero que você tenha gostado de assistir a minha experiência. E eu te encontro numa próxima produção aqui do canal Motivação Fitness. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Feios. Não. Não. Ai.